Hora do Quero Saber aqui no Jornal do Almoço. Hoje a médica Vanessa Hart respondendo as suas perguntas sobre como emagrecer com saúde. Vanessa, muita pergunta chegando. O pessoal está querendo mesmo perder peso. Vamos então para a primeira participação. Jordane, seria isso? Vanessa, quais os benefícios da dieta low carb? Famosa dieta low carb, Vanessa. Famosa. A dieta low carb, ela ganhou uma repercussão de uns anos para cá. Ela nada mais é do que uma estratégia alimentar onde se reduz a quantidade de carboidratos. Então, você não precisa zerar carboidratos, né? Como tem feito alguns pacientes, e muitas vezes pacientes que querem seguir sem um acompanhamento médico ou nutricional. Ela tem sim muitos benefícios, porém a gente só deve realmente calcular, né? Até que ponto eu diminuo os carboidratos, eu estou zerando e colocando mais proteína. Mas ela foi colocada até como a principal estratégia no tratamento de diabetes mellitus, síndrome de ovário policístico, pacientes com resistência insulínica. Quando você diz diminuir carboidratos, você está falando de que tipo de alimento? Por exemplo, quais alimentos reduzir? Carboidratos simples, né? Que são os açúcares, que são alimentos que são mais fáceis da gente digerir, absorver, e com isso eu acabo engordando um pouquinho mais. Álcool. Alguns alimentos de carbo complexo, mas que também eu absorvo um pouco mais rápido, como um arroz, uma mandioca, uma batata, mas eu não preciso zerar esses alimentos. Vamos para mais uma participação aqui? Vamos ver quem está participando, o André Demore. Meu amigo diz que não come quase nada, mas não emagrece. Entendo que possa ter uma predisposição para a obesidade. Mas uma pessoa que consome 1.000 calorias por dia pode continuar obesa? Qual o mínimo de calorias que a gente pode comer para emagrecer, Vanessa? Tem um mínimo? Tem, por isso tem que ser avaliado individualmente. Nós temos o que é chamado de taxa metabólica basal, quanto eu queimo de calorias num dia, fazendo as atividades do dia a dia, né? Independente de atividade física ou não. Então, essa taxa metabólica basal, ela é individual, ela tem muita relação com o tanto de massa magra, o tanto de massa de músculos. Se a pessoa tem mais músculos, ela vai queimar muito mais. Então, fazendo uma redução de 20% a 30% das suas calorias, ela já teria um emagrecimento. Uma pessoa que tem uma taxa metabólica basal baixa, próxima de 1.000, se ela comer 1.000 calorias, pode ser realmente que ela não emagreça. Então, pode haver, sim, dificuldade de emagrecer mesmo comendo muito pouco. Aí o ideal é procurar um médico, né? Um profissional para saber qual é a sua taxa, né? Sim, exato. Vamos então para a próxima participação, a Juliette. Vanessa, estou com planos de gravidez, mas estou um pouco acima do meu peso. É ideal perder peso antes de uma futura gestação ou deixar isso para depois do parto? Juliette, tem que ver se esse aumento de peso, esse tanto de peso que você está a mais, tem te causado alguma desnutrição ou tem te causado algum desequilíbrio hormonal, se você tem realmente uma doença. Porque tem pessoas que estão um pouquinho acima do peso, não se encaixam num padrão que a sociedade hoje coloca como correto, que não existe, na verdade, mas não tem doença, então não teria problema nenhum você engravidar. Mas se esse aumento de peso já te causa qualquer alteração metabólica, é sim importantíssimo fazer a programação metabólica e perder esse peso antes de uma gestação. Mais uma pergunta? Quem que vai participar agora é a Ana Camila. Vanessa, é verdade que é necessário dormir 8 horas por noite para conseguir emagrecer? Olha só. Esse número de horas nós também não podemos falar, né, com exatidão, porque é bem individualizado, mas dormir cedo, dormir até um período de 10, 11 horas da noite, isso sim faz baixar seus hormônios que são mais anabólicos e aumentam alguns outros hormônios ajudando no processo de emagrecimento. Então você conseguiria aumentar a testosterona, aumentar o GH, que é o hormônio do crescimento, favorece sim a perda de gordura e a perda de peso consequentemente. Dormir um pouquinho mais cedo mais então. Cedo. Mais uma pergunta. Muita gente participando. A Ana Gotardo Steglitz fala o seguinte: Vanessa, qual é a relação entre comer mais vezes ao dia e emagrecer? Aquela coisa de fazer mais refeições, né? Imagino que seja isso que a Ana está dizendo. Sim, não temos também definido a cada 2 horas, a cada 3 horas. Tem pacientes que funcionam muito bem com o fracionamento das refeições, né? Um paciente que come a cada 3 a 4 horas, ele comeria menos em cada refeição. Mas tem pacientes que estão comendo em grande quantidade a cada 3 horas. Isso não vai favorecer na perda de peso, porque a perda de peso ainda é restrição calórica, ainda é comer um pouquinho menos. Antes de você ir para o próximo bloco aqui, eu quero que você já responda para a gente. Você falou lá no começo da edição de hoje sobre água com limão, Vanessa. Tem muita pergunta chegando, daqui a pouco a Vanessa vai responder. Mas antes disso, água com limão de manhã cedo em jejum, ajuda a emagrecer ou não ajuda? Não tem nada a ver. Não vai ser somente isso que vai te fazer emagrecer, Rafael. Acho que a dúvida é do Rafael. Né? Também. Mas se manter hidratado é sim importante no emagrecimento. Nós temos 2 núcleos, um do lado do outro no cérebro, da sede e da fome. E quando nós estamos com sede, o nosso corpo pode interpretar isso como fome, então nós acabamos comendo mais quando nós não estamos hidratados. Porém, se essa água vai ter limão, não vai ter limão, não vai ser isso que vai favorecer o seu emagrecimento. Está explicado então. Daqui a pouquinho a Vanessa volta respondendo mais perguntas aqui no Jornal do Almoço. Até já então, Vanessa. Até logo. E você de casa, tem alguma dúvida sobre emagrecimento?
Ainda dá tempo, viu? Pode mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp. O número está aparecendo aí para você, é o 991710396. Mande a sua pergunta, já já a gente volta com o Quero Saber. Voltamos com o Quero Saber hoje falando com a médica Vanessa Hart sobre como emagrecer de forma saudável. Muita gente participando, Vanessa. Vamos então já direto para as perguntas, porque tem muita gente em dúvida, querendo essas orientações. Não tem nome, né? A pessoa não mandou o nome. Estou amamentando e tenho muita fome nas mamadas da madrugada. Alguma dica para os lanchinhos da madrugada, Vanessa? Seria interessante, nesse período, você ser bem acompanhada por uma profissional, pode ser até mesmo uma nutricionista, mas que ela te coloque o aporte necessário de proteínas, o aporte necessário de carboidratos. Hidrate bem, né? Porque na amamentação nós precisamos estar tomando 3 vezes a quantidade de água. Então, o ideal é mesmo estar sendo acompanhado por um nutricionista. Próxima participação, vamos ver quem está com a gente aqui, a Valesca. Vanessa, vou casar em junho de 2020, junho do ano que vem, né? Sim. Quero emagrecer 25 quilos para ficar bem no vestido de noiva. Dá tempo de começar um plano de ação? Sempre dá. É o que eu falo para os pacientes. Começando hoje, nós temos aqui ainda 5 meses em 2019, não está acabado 2019. 2020, se a pessoa vai casar em janeiro ou em dezembro, os 25 quilos eles têm sim que ser colocados, né, de uma maneira estratégica. Como você é acompanhado por um psicólogo, se tem a necessidade para uma compulsão alimentar, uma ansiedade, porque é bastante peso, né, Rafael? Nós estamos falando aí de 11 meses, é isso? 6 mais Depende do mês que a pessoa vai casar, né? 2020, pode ser em janeiro ou em dezembro. Mas o ideal é mesmo ver se realmente essa é a quantidade de peso que você tem que perder, porque às vezes as pessoas colocam um número na cabeça e isso não existe, isso é muito individualizado. Então, o ideal é estar acompanhando pelo menos com o nutricionista e ao médico, porque é uma quantidade de peso que eu preciso desenvolver, eu preciso procurar. Se tem algum desequilíbrio hormonal, se tem algum desequilíbrio metabólico, e já facilitaria bastante, mas dá tempo. E não deixar para começar na segunda-feira, né? Porque a segunda-feira nunca vem, a pessoa não sai do lugar. Até que o nosso quadro é na quarta, principalmente já começa na quarta, né? Vamos para a próxima aqui, então. É a Ana Cláudia. Vanessa, pessoas com intestino preso, tem mais dificuldade para emagrecer? Tem. Até então, nós acreditávamos que bastava fazer atividade física e dieta para emagrecer. Mas hoje tem muitos fatores sociais, muitos fatores de mídia, fatores genéticos, psicológicos, inclusive microbioma. E quando eu falo em microbioma, eu quero me referir a toda a microbiota intestinal e do meu corpo, que são as bactérias. Então, quando eu tenho o intestino preso, sou constipada, eu causo um quadro de desbiose, de desequilíbrio dessas bactérias saudáveis e patológicas. E ter esse desequilíbrio de bactérias pode levar a pessoa a ter mais compulsões por tipos específicos de alimento, açúcar, doce, salgado, gordura, e isso pode sim atrapalhar no emagrecimento. Olha só. Vamos para a próxima pergunta. Quem mandou também foi a Ana. Qual é a melhor maneira de perder a gordura abdominal? Essa é a pergunta da Ana e eu tenho certeza que é a pergunta de muita gente que está assistindo o Jornal do Almoço nesse momento. Qual é a melhor forma, Vanessa, de perder a barriguinha? Ana, então, gordura abdominal, ela entra sim como um critério até de síndrome metabólica. Se a pessoa tem a circunferência abdominal acima do esperado, isso é um fator de risco para ela desenvolver doenças como hipertensão, diabetes. Como perder essa gordura? Primeiro tem que ver se é uma gordura localizada, se é uma gordura que já faz parte de um quadro de resistência insulínica. Principal dica que eu poderia dar para vocês, durmam mais cedo. Diminuam o consumo de açúcares simples, né, que é o próprio açúcar, álcool, na mulher atrapalha bastante na gordura abdominal. Então, são coisas básicas que você já pode reduzir e ver até que ponto essa gordura é apenas estética ou já faz parte de um quadro de resistência insulínica. No caso da pessoa que quer perder a gordura abdominal, tem que incluir atividade física? A gente comenta que o abdômen se faz na cozinha, né? É uma frase que eu brinco com os pacientes. Então, o abdômen tanquinho, ele é muito mais devido a uma alimentação equilibrada do que de abdominal na academia. De nada adianta você comer um monte, beber final de semana todo e querer fazer 100 abdominais por dia. Isso não vai te deixar com o abdômen tanquinho. Tá aí, então. Vamos para mais uma pergunta. É o Dr. Antônio Kim. Consumo excessivo de frutas engorda? A Organização Mundial da Saúde, então, ela coloca para ser consumido até 6 gramas por dia de fruta. Nós poderíamos estar consumindo 2 a 3 porções, dependendo do tamanho da porção, até mais. Fruta, eu nunca restringo de pacientes e peço para os nutricionistas nunca restringirem, porque elas têm vitaminas, têm minerais, têm água. Então, tirar a fruta da alimentação não é uma estratégia legal.
O excesso de fruta, como o excesso de tudo, vai engordar sim. Então é ideal ter um equilíbrio até no que é saudável, né? Claro. O papo está tão bom, tem muita pergunta chegando aqui para a gente. Vamos continuar então. A Silvana, Vanessa, queria saber sobre o jejum intermitente. Faz bem? Primeiro, eu queria que você explicasse, Vanessa, o que é o jejum intermitente e se realmente faz bem. Nós temos estados de jejum fisiológicos. Quando nós dormimos, ninguém acorda de madrugada. Algumas pessoas até acordam por desequilíbrios hormonais, mas é bem raro a pessoa levantar de madrugada para querer comer. Então, o período da noite já é um período de jejum que você não vai se alimentar. Jejum intermitente é como uma estratégia, igual a gente comentou da low carb no primeiro quadro, seria uma estratégia de você intercalar suas refeições e fazer um período intermitente de horas. Você pode ir aumentando essas horas ao longo do período, ao longo do tempo que você faz o jejum, numa estratégia de emagrecimento. Isso deve ser bem acompanhado. Hoje tem protocolos na internet ensinando a fazer jejum. Eu já vi, inclusive, chega ali pela rede social, vídeo dizendo como fazer, não é aconselhável. Não, tanto é que a Sociedade de Obesidade Mundial esse ano, ela até condenou o jejum, principalmente por estar sendo errado e levando o quadro de compulsão e ansiedade nas pessoas. Vanessa, rapidamente então, para a gente encerrar essa brilhante participação aqui no Quero Saber de hoje, dá para a gente resumir então quais seriam as principais dicas para quem quer emagrecer com saúde? Vamos lá, né? Então, assim, não é um processo simples, né? A obesidade, ela é muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Não tem milagre, todo mundo já sabe muito bem o que deve fazer, o que não deve fazer. E é a regra do equilíbrio, né? Eu peço para os pacientes, não tirem tudo, não façam dieta restritiva, mas façam sim de uma maneira que vocês consigam levar por bastante tempo. Então, tomando água, descansando bem, né? Reduzindo bebida alcoólica, principalmente, que com certeza vai ter sucesso no emagrecimento. Olha, você não sabe a quantidade de perguntas que chegaram aqui para o Quero Saber de hoje, todo mundo querendo emagrecer. A gente agradece muito a sua participação, agradece você de casa também que mandou as perguntas. Ao longo das próximas semanas a gente vai falar muito desses temas todos aqui com a Vanessa Hart. Muito obrigado, Vanessa, pela sua participação aqui no Jornal do Almoço. Obrigada, Boa tarde.